Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo que eu vou fazer, eu acho que nem vai ter muitas views, mas é um vídeo necessário. Porque eu fiz um vídeo falando sobre o Esdras dos Santos, inclusive teve bastante views, né? Mais 130 mil views. E os bolsonaristas que apareceram nesse vídeo vieram com aqueles comentários para defender o mito genocida deles sobre vacina. Um bando de comentário falso. Não, porque a primeira vacinação foi só em 2021 em Londres, na Inglaterra. Não, porque a vacina não era aprovada pela Anvisa, não sei o quê. Não, porque o Bolsonaro não comprou vacina porque ela faz sequelas, não sei o quê, etc. Então eu vou explicar para vocês e rebater esses argumentos do gado, tá? Primeiro argumento, da primeira pessoa vacinada. Sim, foi na Inglaterra. Mas a primeira pessoa vacinada deveria ter sido do Brasil. Porque a Pfizer queria fazer do Brasil uma vitrine para o mundo. A Pfizer desenvolveu uma vacina, ofereceu ao Brasil em agosto de 2020 e o Bolsonaro se recusou. Ele não queria nem receber o seal da Pfizer. Ele ainda mentia, né, para os seus seguidores, que ele falava assim que não tinha vacina, mas ao mesmo tempo ele já sabia a bula da vacina. Quem não lembra desse vídeo dele, que ele falou assim: não tem vacina, vem comer no canto também. Agora, quando eu li a bula da vacina, como é que ele leu a bula de uma vacina que não existia? Só você vê que ele é um mito maníaco, ele mente. E se ele tivesse comprado a vacina em 2020, teria evitado 400 mil mortes, que foi o pico em 2021, e teria salvado também aquelas pessoas que perderam seus negócios, como o próprio Esdras, por causa do Fica em Casa. Mas o bobalhão não quis, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, porque a Anvisa tinha que aprovar que não sei o que, a vacina foi feita muito rápida. Também é mentira, tá, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. A vacina da Covid, ela foi feita mais rápida. Não foi nem tão rápida assim, né? Mas ela foi feita um pouco mais rápida que outras vacinas, porque hoje nós já sabemos como é que funciona uma vacina. Antigamente, para você descobrir como é que funcionava uma vacina, você tinha anos e anos de estudo. Hoje nós já sabemos, é só você isolar o vírus, que eu vou explicar para vocês, e pronto. E como tinha uma pandemia global que estava morrendo muita gente, prejudicando a economia global, é claro que os cientistas aceleraram. E tem outro detalhe. Esse vírus da Covid, ele é só uma evolução do vírus daquela outra gripe que tivemos aqui na época do Lula, a SARS-H1N1. Então, como já tinha vacina para aquela SARS-H1N1, não é muito difícil criar para um outro vírus, que é só uma evolução do vírus anterior. Por isso que ela saiu rápida. E a questão da Anvisa, pessoal, os bolsonaristas são tão burros que eles não sabem que primeiro tem que comprar a vacina para ser aprovada pela Anvisa. Não tem como a Anvisa aprovar uma vacina que eles não têm em mãos. Eles não vão aprovar por telepatia. Aquela vacina chinesa é boa, vou aprovar. Não, pessoal, eles têm que ter a vacina em mão para eles fazer o teste, pegar 1000 voluntários, fazer efeito placebo, dividir eles em 2 grupos. Tudo isso eles têm que fazer para ver se a vacina é segura e eficaz. Então, por exemplo, o João Dória comprou a Coronavac da China. Ele comprou poucas doses. Aí a Anvisa pegou essas doses que ele comprou, fez todos os testes e falou: olha, ela é segura, não causa nenhum mal para a saúde, e a eficácia dela é de 70%, não é 100% eficaz. Então é assim que se faz. Aí a Anvisa aprova, aquelas outras doses que ele comprou, ele pode distribuir. É bem simples até. Eu acho até que uma criança de 6 anos entende. Então é a mesma coisa. Se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina da Pfizer em 2020, quando foi oferecida, a Anvisa ia pegar essas vacinas, ia fazer esses testes, essa metodologia científica, ia ver a eficácia da vacina e os efeitos colaterais. Pronto. Eu acho que, se houver agosto, até setembro, outubro, já daria para começar a vacinação. Até porque o SUS, o nosso sistema de saúde, ele consegue vacinar um país todo em pouco menos de 3 meses. Nós sabemos que, porque, por exemplo, na época que o Lula foi presidente, não agora, no último mandato dele, quando teve essa epidemia da SARS-H1N1, o Lula comprou vacina. Em menos de 3 meses o Brasil todo estava vacinado. Quantas pessoas morreram? Quase 0. Ninguém se prejudicou. Porque era um governo de verdade, não é um governo de palhaçada que nem o Bolsonaro. O cara comprou vacina, mandou o SUS distribuir, todo mundo se vacinou e pronto. Era o que o Bolsonaro poderia ter feito. Então esse papinho de que a Anvisa tinha que aprovar é mentira. Tanto que ele deu uma entrevista uma vez na Jovem Pan, que o repórter perguntou para ele assim: presidente, o senhor fala que não quer comprar vacina, né, tal, mas e se for aprovada pela Anvisa, o senhor compraria? O Bolsonaro falou: não, nem se for aprovada pela Anvisa. Toda e qualquer vacina está descartada. O Bolsonaro falou isso e está público. Toda e qualquer vacina está descartada, mesmo se a Anvisa aprovasse. Porque na visão do Bolsonaro, pessoal, ele não queria que as pessoas se vacinassem. Na verdade, ele mesmo falou algumas vezes: vai morrer umas 800 pessoas, é que nem gripe, vai pegar em todo mundo, não sei o quê. O que ele queria dizer com isso? Que todo mundo ia ter que pegar o vírus. Então ele brincou com a vida das pessoas de uma forma irresponsável, ele foi negligente. Porque ele achava que era só um gripezinho, todo mundo ia pegar uma hora essa tal gripezinha e pronto. Então ele não queria comprar vacina de jeito nenhum. Ainda queria daqueles remédios falsos para tentar diminuir o Fica em Casa. Cloroquina e ivermectina. Sendo que o Bolsonaro não entende nada de medicina. Bolsonaro é tão burro que ele chegou a falar que vidro blindado protege de coronavírus.
Esse é o cara que estava preocupado com o efeito colateral de vacina. Até porque, para quem não sabe, pessoal, todo medicamento tem efeito colateral. Até uma aspirina. Uma vez no meu outro canal eu abri a bula da aspirina, eu li para as pessoas, a aspirina tem mais efeito colateral do que o coronavírus. Então isso aí de, eu estou preocupado com os efeitos colaterais, você vai virar um jacaré, você vai pegar AIDS. É só loucura da cabeça dele, pessoal. Então para de tomar remédio, não toma aspirina, não toma Doril, não toma mais nada. Porque todo medicamento tem efeito colateral. Esse negócio de virar AIDS mesmo, a AIDS é um outro vírus, o vírus da HIV. Não tem como um vírus gerar outro vírus, pessoal. É de uma imbecilidade tão grande que eu não sei como é que tem gente que ainda tem coragem de vir aqui defender esse cara. Porque ele é muito burro. Burro ao quadrado e elevado a 100. Como é que um vírus vai gerar outro vírus, pessoal? Vírus não são autogerados. Sabe? É surreal isso daí, pessoal. Então ele não queria comprar vacina mesmo e pronto. Ele só foi obrigado a comprar porque o Dória comprou. O consórcio do Nordeste também. Aí que ele foi lá e resolveu comprar vacina porque ele viu que pegou mal politicamente para ele. Até porque ele estava matando os próprios eleitores dele. Porque a maioria que não tomou vacina foi porque ouviram ele, acreditaram nele. Eu tinha um grupo de teologia no WhatsApp, tinha uma mulher que falou que não ia tomar por causa dele. Não, ele é o presidente, ele deve saber de coisa que nós não sabemos. Então ele matou o próprio eleitorado dele. Tá vendo? Por isso que ele perdeu as eleições. É burro pra caramba. E por fim, pessoal, vem sempre aqueles comentários das pessoas dizendo assim, não, amadinho, mas a vacina, eu conheço um fulano que tomou a vacina e morreu. O próprio Tarcísio Meira tomou a vacina e morreu de Covid, fulano de tal, não sei quem. Vamos lá, pessoal. Vacina, pessoal, não é garantia que a pessoa não vai pegar a doença e nem morrer. Tá? Isso não existe. Nenhuma vacina é feita para isso. A vacina eu costumo comparar a uma fechadura, ou um cadeado que você coloca na sua porta. Quando você fecha a sua porta com um cadeado, uma fechadura, não quer dizer que alguém não vai arrombar a sua casa, ou entrar pela janela, alguma coisa assim. Você pode estar um dia dormindo em casa, entrar um ladrão com pé de cabra, arrombar sua fechadura e te roubar. Ninguém está imune disso, ou até te matar. Mas por que a gente coloca a fechadura na porta, pessoal? Porque a fechadura dificulta a entrada do ladrão. Aqui onde eu moro mesmo, eu tenho 2 trancas, estou pensando em comprar um cadeado ainda para colocar mais uma fechadura. Porque aqui onde eu moro tem muito nóia, vagabundo, maloqueiro, moro entre favelas também, então aqui é um lugar meio barra pesada. Eu tenho medo de deixar aqui muito tempo sozinho. Então eu estou pensando em colocar mais uma tranca. Por quê? Vai impedir alguém de roubar minha casa? Talvez não. Pode ser que alguém consiga pegar um pé de cabra, alguma coisa, arrombar e entrar. Mas eu estou criando uma dificuldade para que isso aconteça. Porque com mais tranca, o ladrão vai ficar mais tempo ali tentando arrombar as trancas. Aí pode aparecer algum vizinho, pode aparecer algum conhecido meu, pode passar uma viatura da polícia e ver. Até porque aqui passa bastante viatura, que nem vocês viram pelo som que aparece aqui nos vídeos às vezes, de sirene. Então, desse meio tempo que ele demora para arrombar a porta, pode chegar uma viatura e prender o cara. Falar, o que está fazendo aí? Então eu não tô fechando minha porta para achar que nunca vai entrar um ladrão aqui. Até porque uma vez entrou um ladrão aqui. Mesmo com essas trancas todas, tá? Não sei como, mas entrou. Eu ponho fechadura na minha porta para colocar um obstáculo para que o ladrão não consiga entrar aqui. Não é para evitar, é para criar um obstáculo, mas senão eu não vou conseguir falar a palavra certa. É a mesma coisa a vacina. A vacina não é uma garantia de que você não vai pegar a doença ou morrer. A vacina é para colocar obstáculos ao vírus que quer te matar. Porque o vírus, pessoal, é assim, eles pegam o vírus e eles tornam o vírus, eles deixam o vírus inativo. Antigamente era só com produto químico que fazia isso. Agora hoje eles têm outros métodos. Eles pegam, por exemplo, pode envolver uma célula de gordura, uma célula de RN e assim por diante. Então aquele vírus ele é inativo, ele não pode fazer você pegar a doença. Aí eles pegam esse vírus e injetam no seu corpo. Pum, colocou o vírus. Aí o seu corpo vai reconhecer que tem um material genético estranho dentro dele. O seu corpo vai produzir anticorpos. Ele vai identificar que material é aquele e já vai produzir anticorpos necessários e eficazes para combater aquele vírus específico. Então você não está vendo dentro do seu corpo, mas aqui começa uma guerra. Soldado, temos um invasor, preparem-se tropas, avançar! Aí vai todo mundo lá, os anticorpos, sair na porrada com os vírus que entrou no seu corpo. Mas aquele vírus não vai te fazer ficar doente porque ele está inativo. Ele só foi colocado no seu corpo para forçar o seu corpo, as suas tropas, né, de defesa, a ficarem preparadas para quando você encontrar o vírus de verdade, o que pode sim te deixar doente, o seu corpo já vai ter uma boa defesa para combater aquele vírus. Olha, outro vírus da Covid, vamos lá rapazes! É basicamente isso, pessoal, é simples. Então o princípio da vacina, ele é esse. Ele é para o seu corpo produzir anticorpos para quando você pegar a doença de verdade, você conseguir combater a doença. Não é para impedir, ou dizer que você não vai adoecer ou morrer. Isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, o Tarcísio Meira que falaram. Nem sabia que ele tinha morrido de Covid. Falaram aí para mim. Mas o Tarcísio Meira já era um homem idoso. Depois de uma certa idade, o seu corpo não tem mais tanta força para produzir anticorpos. É natural. Quando você é jovem, adolescente, rapazote, seu corpo consegue produzir tudo. O cabelo continua preto por causa da melanina, tal, não sei o quê.
Depois, quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai perdendo essas funções, elas vão enfraquecendo. Então é por isso que algumas pessoas que tomaram a vacina morreram, porque já não tinha mais a capacidade de produzir anticorpos. Agora, é melhor morrer protegido do que morrer com a porta aberta, que nesse exemplo do cadeado que eu falei para vocês. Você deixaria a sua porta aberta, então, já que o cadeado não vai impedir o ladrão de entrar? Claro que não, né, pessoal? Isso aí é uma proteção a mais. É para ajudar, para poder ser para colocar mais obstáculo, caso algum ladrão queira vir te roubar. Tá bom, pessoal? Então o princípio da vacina ele é bem simples, pessoal. E sobre efeitos colaterais, que algumas pessoas falaram, eu digo, eu não vejo nenhum hospital lotado com efeito colateral de vacina, tá? Na verdade, tem duas vacinas que causaram efeitos colaterais. Uma delas eu tomei, que é a AstraZeneca, que ela podia causar trombose e eu tive trombose. Por quê? Porque o vírus do coronavírus, ele causa trombos no sangue, o próprio vírus. Ou seja, ele entope as veias e quando chega no pulmão a pessoa não consegue respirar e morre sufocada, o que é horrível. Então, como a vacina é feita pelo próprio vírus, essa tecnologia da AstraZeneca, ela acaba gerando trombos que nem o vírus. Eu acho que eles não conseguiram deixar o vírus tão inativo como deveria. Então, algumas pessoas que já tinham tendência a ter trombose, como é o meu caso, que eu já tinha varizes e uma má circulação sanguínea, então a vacina acabou me gerando trombose. Agora, o que acontece? É melhor ter a sequela da trombose do que a sequela da morte, porque a trombose eu tratei. Tomei anticoagulante, o médico me receitou, fiz o tratamento bonitinho. Depois, quando eu voltei no médico, ele falou, você não tem mais sequela nenhuma de trombose, nem vestígio, você pode andar à vontade. Enquanto que o vírus, qual que é o efeito colateral pior do vírus? É a morte. Então eu prefiro ter tido que me tratar de trombose do que ter morrido. Vocês não acham que é melhor tratar uma sequela do que a morte? Até porque, como eu falei, todo medicamento tem sequelas e efeitos colaterais. Então esse papo, porque é sequela, não, na verdade eu não estou vendo ninguém morrer por efeito de vacina, não vejo os hospitais lotados por causa de vacina, não vejo nada disso. Mas fulano morreu do coração. Isso aí é uma teoria de conspiração, pessoal. As vacinas não afetam o coração. Uma vacina ruim, no máximo que ela pode ser, é ineficaz. Mas ela não gera outra doença, que nem o Bolsonaro falava que gerou HIV, e nem problemas cardíacos. Isso não existe, não tem nem como, biologicamente, falar que uma vacina vai gerar problemas cardíacos. Isso não existe, é só maluquice dos bolsonaristas, tá? Então tem que tomar sim a vacina. E por fim, quando o Brasil começou a vacinação pós-Dória, a gente começou a ver uma redução no número de casos de internações e morte. Então sim, as vacinas salvam vidas, e graças à vacina, a gente conseguiu sair daquela pandemia que já estava matando 5 mil pessoas por dia no Brasil, enquanto o presidente ria, debochava, fazia aglomeração e dava um foda-se. E daí? Eu não sou coveiro, tem que fazer o quê? Esse é o presidente amado dos bolsonaristas, né, da gadaiada. Então sim, as vacinas foram eficazes sim para combater o vírus de coronavírus, tá? Foi elas que acabaram com a pandemia aqui em casa, que poderia ter começado, aqui no Brasil, perdão, que poderia ter começado em 2020, se aquele bobalhão genocida tivesse comprado vacina. Que era o mínimo que como presidente ele deveria fazer. Tá, pessoal? Então esses são os argumentos que eles usam. Deixa eu ver se tem mais algum argumento bobo que eu vi aqui que eles usaram. Efeito colateral, não sei o que. Anvisa. Enfim, pessoal, acho que eu já falei tudo aqui nesse vídeo, tá? Então fica aí pra gadaiada aprender um pouco, tá? O princípio das vacinas, como é que funciona, tá? Se o Bolsonaro tivesse comprado a vacina, ele teria reduzido a pandemia ainda no final de 2020, não teria tido Fica em Casa em 2022 e nem as 400 mil mortes que morreram naquele ano, tá? Mas o bobalhão não quis, né? Ficou só conspirando contra a vacina, né? Aí depois, quando a gente chama ele de genocida, as pessoas acham ruim. Mas a verdade é essa, o Bolsonaro foi o único presidente do mundo que era contra a vacina. Só para vocês terem uma ideia, o Donald Trump, que era amigo do Bolsonaro, lá, o Laranjão, que estava no poder na época, o Trump comprou vacina. O Trump se vacinou e o Trump criticou 2 vezes o Bolsonaro pela condução da pandemia aqui do Brasil. É mole? O Donald Trump, Laranjão, que é amigo do Bolsonaro, criticou ele 2 vezes. Eles estão fazendo tudo errado lá. Ele falou isso. Porque o Bolsonaro é um idiota. O próprio Trump comprou vacina para o povo americano. Apesar de ter muita antivacina na América também, né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro deu um foda-se. Hoje a gente tem até surto de sarampo, outras coisas aí no mundo que estão voltando, porque antigamente ninguém contestava vacinas. É por causa desse bobalhão. Agora tem que explicar que vacinas salvam vidas. O Boris Johnson, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, também tomou vacina. E falou na cara do Bolsonaro. Ele falou, você se vacinou? O Bolsonaro não. Ele falou, eu tomei vacina. Você vê como o Bolsonaro é uma pessoa ridícula, né? Até os líderes de extrema-direita que ele admirava, todos compraram e tomaram vacina. Só que no Brasil, que nós tivemos um presidente bobalhão. Aliás, no Brasil e na Venezuela, tá? Para deixar bem claro. Um presidente bobalhão que ficava oferecendo cloroquina e era contra a vacina. Aí é complicado, né, pessoal? Ainda tem gente que vem aqui defender esse bobalhão genocida. Não, porque a Anvisa tinha que aprovar primeiro. Não, porque não estava disponível. Não, porque só foi em 2021 que... Para, né, pessoal? Isso é tudo argumento para defender o genocídio. É verdade que se ele tivesse comprado quando foi oferecido,
muitas vidas e empregos teriam sido salvas no Brasil. Mas ele não comprou, sabe por quê? Porque ele queria o Fique em Casa para ter um pretexto para dar um golpe, que ele falava do meu exército. Ele estava pronto para convocar o exército, para combater os governadores e ele tomar o poder absoluto. Eu vou salvar meu povo com o meu exército desses governadores. Sendo que ele mesmo assinou o decreto do Fique em Casa. Então esse era o plano maligno dele. Sabe por que ele não conseguiu? Porque ele conversou com os chefes das 3 Forças Armadas, eles não toparam, e não eram esses aqui do golpe não. Eles não toparam e os 3 entregaram seu cargo à disposição, se demitiram. Porque a caserna viu o Bolsonaro como um bobalhão. Então eles não aceitaram, pediram demissão, o Bolsonaro teve que trocar os 3. Foi aí que o Bolsonaro colocou o Garnier como chefe da Marinha, o Freire Gomes e tal, e depois pediu para eles dar um golpe também, os 3 não aceitaram. Estão vendo? Então a verdade é essa, o Bolsonaro não comprou vacina porque ele queria o caos, para ele ter um pretexto para dar um golpe. Ele só não deu um golpe, isso bem antes desse golpe que ele está sendo julgado agora. Ele só não deu um golpe nenhuma das 2 vezes porque a caserna vê ele como uma pessoa inapta, despreparada. Um falastrão, sabe? Um cara que só vive de falácia, de bobagem, sabe? Um falastrão que só vive de bravatas por aí. Então o próprio exército jamais ia apoiar ele para dar um golpe. Só o Garnier, tá? Então fica aí para todo mundo entender como é que funcionam as vacinas. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, por gentileza dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, considere entrar na lista de avisos que eu tenho aqui, está na descrição do vídeo, WhatsApp, Telegram, compartilha nos grupos para as pessoas verem, comente também o que você achou. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.